Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, e como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, há um fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Salmo 42, vocês que gostam do livro de Salmos, e todos nós gostamos, eu amo o livro de Salmos. Ele é dividido em 5 livros. Aqui começa o segundo livro, a segunda parte, digamos, do livro de Salmos, que está lá na tua Bíblia, talvez escrito o livro 2. E na minha está como um título lá, o mestre de canto. Ele foi dirigido a alguém que dirigiu o louvor lá em Israel. É um salmo, em algumas versões aí está escrito masquil, né? Tem alguém aí que tem a Bíblia escrito masquil? Masquil significa instrução. Na minha está assim: um salmo didático dos filhos de Corá, ou Coré, ou masquil dos filhos de Corá, ou Coré. É um salmo escrito pelos filhos de Coré. Quem foi Coré? Coré aparece na Bíblia numa rebelião contra Moisés. Moisés era o líder de Israel, e Coré, Datã e Abirão eram sacerdotes, levitas. Eles começaram a falar assim: olha, a Deus não fala só através de Moisés, Deus fala através da gente também. A gente não tem que ficar ouvindo Moisés, a gente também pode falar. E levantaram uma rebelião contra Moisés. E Deus falou o seguinte: chama todo mundo. E Moisés chamou todos os líderes, e Coré, Datã e Abirão estavam lá. E Deus, vendo aquela situação, e Deus odeia a rebelião, a Bíblia diz que a terra se abriu, e Coré, Datã e Abirão, e tudo que eles tinham, e os príncipes, 250 príncipes que estavam com ele, enfim, todos caíram no buraco, e a terra os engoliu, os cobriu, e eles todos morreram de uma maneira trágica. Coré morreu de uma maneira trágica. Mas a Bíblia diz depois, lá em Números, no capítulo 26, alguns capítulos à frente desta tragédia, os filhos de Coré, porém, não morreram. Está escrito lá: os filhos de Coré, porém, não morreram. E a Bíblia então aqui conta que eles, na verdade, foram cantores em Israel. Lá em 2 Crônicas, quando fala do rei Josafá, que colocou os cantores na frente do exército, a Bíblia fala lá que os coraitas começaram a louvar ao Senhor. Os filhos de Coré cantavam para Deus. Na época do rei Davi estabeleceu os filhos de Coré como cantores lá no tabernáculo, para adorar a Deus. Eles fizeram pelo menos talvez uns 11 a 13 salmos. É dado como autoria os filhos de Coré.
Na verdade, muitos acreditam que o Salmo 42 e 43 sejam o mesmo salmo. É o único dos salmos aí que não tem. Se você for ler aí a sua Bíblia, aparecem quase todos os salmos ali, ao mestre de canto, a fulano de tal, a fulano de tal. Mas no Salmo 43 não aparece isso daí. Ele segue a mesma linha do 42 e ele termina o último versículo do Salmo 43, é igualzinho o último versículo do Salmo 42. Parece que é um salmo só. E há versões antigas da Bíblia que colocam como um único salmo. Bom, quando foi escrito este salmo? A gente não sabe quando foi escrito, mas pelo contexto dá para a gente supor algumas coisas. Uma delas é que talvez quem tenha passado por essa situação tenha sido o rei Davi, quando o seu filho Absalão o abandonou e Davi fugiu de Jerusalém para o deserto da Judéia, e ele se escondeu numa caverna. E talvez alguns acreditam que esse salmo pode ter sido escrito porque os filhos de Coré estavam com Davi e então contaram a história do que Davi estava passando e colocaram num cântico. Outras pessoas acreditam que esse salmo foi escrito durante o cativeiro na Babilônia, e também encaixa que o contexto do salmo também encaixa quando Israel foi levado para o cativeiro. Estava numa terra estranha, longe do templo ou do tabernáculo na época de Davi, e no templo na época do cativeiro na Babilônia, que o templo fora destruído. Porque a gente vê o desejo do coração do salmista. Ele lembra do templo, ele lembra quando ele ia com uma multidão em festa, em procissão à casa de Deus. Isso trazia alegria para ele. Então a gente vê que ele estava fora do templo, fora da convivência da casa de Deus, desejando estar lá, mas ele não podia estar lá por alguma situação que ele estava passando. A gente vê que o personagem aqui deste salmo estava passando uma situação extremamente difícil, uma circunstância terrível exteriormente. A gente não sabe o que ele estava passando, mas a gente sabe o que falavam sobre aquilo. Porque ele fala no versículo 3 e no versículo 10 que os seus inimigos falavam continuamente dizendo e dizendo. Ele fala no versículo 10: os adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde ele está? Cadê o teu Deus? Quando alguém pergunta: o teu Deus onde está? Quer dizer que parece que eu estou passando em uma situação extremamente difícil e que Deus não está fazendo nada. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus nesta hora que você está mais precisando dele? Então, é evidente que a primeira coisa que a gente enxerga é uma luta exterior que havia, uma situação desesperadora, às vezes uma situação de enfermidade que alguém atravessa, de abandono, enfim, alguma coisa grave que está acontecendo na vida desta pessoa, no exterior, na circunstância, e parece que Deus está ausente, inoperante. Deus não faz, Deus não fala, Deus não age, Deus não se move, Deus não escuta, Deus não resolve a situação, Deus não intervém na hora da necessidade. Isto faz com que o adversário lance para ele palavras que afetam-no profundamente. Ele fala no versículo 10: esmigalham-se meus ossos, quando os adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, cadê ele? Onde ele está? É a mesma coisa que às vezes você está passando por uma situação tão difícil na sua vida e o diabo vem falar na tua cabeça: cadê Deus nesta hora? Porque você é crente, você vai para a igreja, você trabalha lá para Deus, você fala que Deus é bom, você fala que Deus é misericordioso, você fala que Deus ajuda, você fala que Deus, você conhece a Deus, você fala que Deus fala com você e você fala com Deus. E cadê Deus agora nesta hora que você está precisando? Cadê Deus nessa hora que você está no fundo do poço? Cadê Deus nessa hora que não age? Parece que Deus está ausente, está distante. Esta era a luta interior dele. Onde está Deus? Quando Deus parece que está ausente, nós não sentimos a presença de Deus, nós oramos e parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que Deus nos deixou nessa situação de dificuldade que nós estamos vivendo.
Onde está Deus nesta hora? E isto cria nele algumas coisas. Ele se sente extremamente abatido, perturbado. Ele diz por 2 vezes aqui no versículo 5 e no versículo 11: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele olha para dentro de si, e essa situação, esse questionamento, essas coisas, além de ferir os seus ossos, fere o seu coração, e leva ele a ficar abatido, leva ele a ficar deprimido, perturbado. Por que estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Faz com que ele comece a viver de lágrimas. No versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? O inimigo vem para afrontá-lo, e ele chora, ele acorda de manhã chorando, ele acorda de madrugada chorando. Ele fala: quer saber de uma coisa, pastor? Sabe como tem sido a minha vida? Sabe o que eu tenho comido ultimamente? Eu tenho comido lágrimas, porque as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E enquanto isto, as pessoas estão perguntando e falando: e o teu Deus como está? Onde ele está? Por que ele não age? Por que ele não faz? Por que ele não intervém? Por que ele não fala? Por que ele não cura? Por que ele não resolve a situação da tua vida, aquilo que você está passando? Esse é o sentimento que ele tem, é de afogamento. Ele usa aqui uma linguagem geográfica. Quem conhece Israel, ele cita lá o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, e o outeiro de Mizar. Ali naquele lugar, lá no alto de Israel, quase na divisa já com o Líbano, e é quase na fronteira. Eu já fui várias vezes para lá, e você dá para ver a fronteira, e lá nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele nasce, e hoje tem umas escadarias lá onde as águas começam a descer mais para baixo, lá no vale. E ele usa essa linguagem como se ele estivesse naquelas águas. E ele fala no versículo 7: um abismo chama outro abismo, ao barulho das tuas ondas, das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas. Sabe o que é isto, vagas? É quando você vai fazer aquele rafting, aquelas boias, você já deve ter visto naqueles rios, aquele mover das águas. É isso que ele está dizendo. As vagas, as ondas, aquele turbilhão passam sobre a minha vida. É aquele momento que você se sente sufocado, você se sente no meio daquelas águas que estão batendo em você, e aquilo sufoca você, aquilo espreme o teu coração. Às vezes, eu estava falando para os irmãos no outro culto, de vez em quando, acho que todos vocês já tiveram essa experiência. Você está dormindo e de repente você sonha com alguma coisa. Eu nunca lembro dos meus sonhos, mas você sonha com alguma coisa, e de repente, por exemplo, eu já sonhei com uma coisa de alguém me trancar num lugar, e de repente um demônio, o que seja, vem contra você, e você quer falar e não sai as palavras. Aí você acorda. Já sonhou isso? Já teve isso aí? A maior parte das pessoas já tiveram isso daí, não é? Acho que todo mundo. Enfim, você quer gritar, e aí você acorda, você não consegue gritar. Esse sentimento que ele fala aqui é aquilo que você, um abismo chama outro abismo. É como se ele cai ele vai andar no rio, ele cai, ele se levanta, e ele vai dar outro passo, e tem logo como uma escada formando, e ele cai, as águas, as ondas batendo e passando sobre a sua vida. Aquilo que sufoca, que tira o ar, que tira as palavras, que traz desespero, aquele sentimento da noite, da depressão, que a pessoa quer fugir, se esconder, aquele sentimento de estar preso, às vezes num elevador, no 19º andar, num lugar escuro, e você quer sair dali, e não consegue sair dali, porque as circunstâncias exteriores são graves, e emocionalmente ele está abalado, e ele tenta encontrar esperança no meio daquela situação. Ele luta consigo mesmo para não perder a esperança, porque ele pergunta para si mesmo: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele vê que a sua esperança está indo embora, mas ele fala para ele mesmo: eu quero resgatar a esperança, eu não quero perder a esperança.
esperança, porque nestas horas na nossa vida parece que tudo está caindo e a gente perde a esperança. Ele luta para falar com ele mesmo: olha, tenha esperança, fica firme, eu ainda vou louvar a Deus, isto vai passar, isto é momentâneo, esta luta não é para sempre. Ele procura encontrar forças para lutar contra aquela situação. Aqui neste salmo eu vejo, olhando algumas coisas, vendo essa situação toda, que hoje em dia as pessoas têm muita depressão, têm muitas tristezas, têm muitas lutas, o estresse, a correria, tem depressão química no cérebro, que falta alguma coisa lá, não é o parafuso, mas falta às vezes a serotonina, às vezes tem usinas, né? Que se está baixo, o teu médico faz lá o exame lá, olha, está baixo, isso está baixo, aquilo está baixo, e isto leva a reações químicas e produz depressão química, que é tratada com remédio. A pessoa precisa tomar talvez aquele tipo de coisa para aumentar aquilo lá, para sair daquela situação. Mas tem muita depressão emocional, o estresse, a correria da vida, a solidão das cidades grandes, de você estar rodeado de milhares de pessoas, mas se sentir sozinho, a falta de conversa com as pessoas, enfim, a perda de alguém, algo grave que acontece na vida da pessoa, ela perde alguém querido, ela é abandonada por alguém querido, o marido vai embora, a esposa vai embora, e às vezes a pessoa fica numa situação exterior terrível, e as acusações do inimigo dentro da gente falando: olha, você não é crente, você não vai para a igreja, você está na igreja há 30 anos, e cadê o teu Deus? Onde está Deus nesta hora? Por que Deus não age? Por que Deus não te cura? Isto gera questionamentos. Ele luta para não perder a esperança. Ele fala para si: espera em Deus, pois ainda eu vou louvar ao Senhor, isto vai passar. Só que eu vejo que a gente precisa aprender, e a Bíblia nos dá direção sobre algumas coisas que nós precisamos fazer nestas horas difíceis da vida. Algumas coisas que estão escritas aqui, a gente pode perceber que é a maneira de eu sair desta turbulência, a maneira de eu passar pelo meio dessa turbulência e sair do outro lado vencedor. Alguns princípios aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira delas: lembre-se do que você aprendeu nos tempos de calmaria, nas horas difíceis. Nas horas difíceis da vida, lembre-se do que aprendeu no tempo que estava tudo maravilhoso. Se hoje está tudo maravilhoso na sua vida, você está aprendendo a palavra de Deus. Ele diz no versículo 9: eu digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Olvidar é esquecer. Por que te esqueceste de mim? Porque eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Uma das coisas mais importantes que nós temos a fazer no momento de escuridão é nos lembrar do que nós aprendemos no momento da luz. Porque no momento da escuridão é fácil nós nos esquecermos e pensarmos que Deus mudou. É fácil nós nos esquecermos de quem Deus é de verdade. Porque o que ele está perguntando aqui para Deus? Por que o Senhor se esqueceu de mim? E eu pergunto para você: por acaso Deus se esquece da gente? Mas quando você está lá no vale, você acha que Deus se esqueceu de você. Então o segredo de eu passar pela escuridão é eu lembrar daquilo que eu aprendi no momento quando eu estou na luz, quando eu estou na calmaria. Porque quando eu não estou passando nenhum problema, eu estou aprendendo a palavra de Deus, eu estou aprendendo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus cura, que Ele é fiel, que Deus é maravilhoso, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, que não cai um passarinho na terra sem que Ele permita, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Deus permita, que não morre uma ave sem que Deus permita. Eu conheço a palavra de Deus, só que na hora da escuridão, muitas vezes o que me vem é: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim nesta hora? Aí eu preciso me lembrar do que a palavra de Deus diz nestes momentos, que na verdade Deus jamais se esquece. Deus jamais se esquece. Deus não esqueceu de José lá na prisão,
Quando José, ele ficou sozinho, talvez ele pensou: esqueceram de mim, os homens lá, o copeiro lá, se esqueceu dele. Mas Deus não se esqueceu dele. Deus não se esquece da gente. Deus conhece você. Você pode pensar no momento de escuridão: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Ele ama você. Jesus morreu justamente por tua causa. Se só você existisse nesta terra, ainda assim Jesus viria morrer por você. Você é especial para Deus, e você tem que se lembrar disso nas horas difíceis da vida, meu amado. Você precisa se lembrar disso nas horas difíceis da vida. Aquilo que você aprende. Você está aqui para aprender na hora da calmaria verdades para praticar na hora da escuridão. É isto. Você está aqui para aprender na hora da calmaria o que você deve aplicar na sua vida quando a tempestade vier, porque em algum momento da nossa vida a tempestade vai vir. Em algum momento da nossa vida vai vir. À noite, em algum momento vai vir. Jesus, ele nunca falou que você não vai ter problemas ou lutas na sua vida. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, Ele promete estar com a gente. Ele promete nos dar vitória. Ele promete nos abençoar. Ele promete nos curar. Ele promete que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu vai estar lá comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele promete a presença dEle. Mas algumas vezes nós vamos passar por alguns vales em nossa vida. E quando nós estivermos nos vales, lembre-se do que você aprendeu quando você estava na montanha. Lembre-se e fale estas coisas. Fale para você. Segunda coisa aqui, que ele afirma o auxílio de Deus. Ele afirma que o auxílio de Deus não falha. Ele diz no versículo 8, apesar de toda aquela situação, ele fala o seguinte: contudo, olha, apesar de tudo, apesar de que um abismo chama outro abismo, ao barulho das tuas cachoeiras e das ondas, apesar de tudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Sabia o que Jeremias falou? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos hoje aqui por causa da misericórdia de Deus. Você está vivo por causa da misericórdia de Deus. Algumas vezes na sua vida você passou por vales terríveis, que achou que iria tudo queria morrer e que tudo iria acabar, mas você saiu do outro lado da onda, e você está aqui por causa da misericórdia de Deus. E ele fala o seguinte: olha, apesar de tudo, contudo, o Senhor durante o dia me dá a sua misericórdia. Ele cita duas vezes: a Ele o meu auxílio e Deus meu. Então afirme, meu amado, no tempo da tempestade, afirme que o auxílio vem do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, bem presente na hora da tribulação. Deus, Ele é socorro presente na hora da tempestade em nossa vida. Então se lembre destas coisas. Se lembre das promessas de Deus. Se lembre que Deus é auxílio, que Deus é refúgio. Isto que ele se lembra. Terceira coisa que está escrito aqui: cante durante a noite. Olha só o que ele diz aqui: contudo a sua misericórdia, o Senhor concede sua misericórdia durante o dia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Quando você está passando por tempestades, quando você está passando pela escuridão das circunstâncias, a escuridão da noite se torna mais escura. Não é verdade? Que as pessoas falam aí que à noite todo gato é pardo. À noite os problemas se tornam maiores. Não mudou nada. Mas à noite a tristeza bate mais forte, o vazio bate mais forte, a solidão bate mais forte, o isolamento bate mais forte, a vontade de fugir bate mais forte, o desespero bate mais forte. Às vezes durante o dia a pessoa está numa turbulência, e durante o dia ela passa, mas chega na escuridão da noite, ela fecha a porta do seu quarto e começa a bater às vezes uma tristeza, porque à noite, às vezes a escuridão da circunstância faz com que à noite seja pior as coisas. E ele fala que ele descobriu um segredo para passar por essas coisas, que ele fala o seguinte: à noite está comigo o cântico, o seu cântico. Sabe, às vezes ele fala assim: olha, esse cântico se torna a minha oração durante a noite. Sabe, às vezes quando você está triste durante a noite, você está deprimido, você está abatido, cante para Deus.
Pastor, mas eu não consigo, às vezes eu estou tão para baixo que eu não consigo nem cantar. Mas hoje você tem telefone, você tem CD, você tem a música aqui no Spotify, você tem vitrola. Os mais velhos têm vitrola, tem disco, que você pega assim, ó, você abre aquela vitrola, põe um ferrinho ali para segurar e toca o disco, e você levanta assim a coisinha da agulha, fininha, e você tem que ver onde está aquele risquinho que separa uma faixa da outra, e botar bem ali, porque se você botar fora, já pegou no meio da música. Você tem CD, você tem músicas, você pode colocar hoje no seu celular, você põe aqui o que você quiser ouvir, você põe aqui a Bíblica da Paz, aqui, está lá no Google, no YouTube, está lá no YouTube, você coloca aqui Vencedores por Cristo, você coloca aqui Asaf Borba, você coloca aqui aquelas canções que te levam para perto de Deus. É a noite, está escuro, a tua alma está ficando escura, e você coloca cânticos, e a música traz a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo, e quando a luz chega, as trevas, elas vão embora, meu amado. Ele nos ensina uma maneira de passarmos pela noite escura, que às vezes vem sobre a nossa vida, porque cante para Deus. Você está abatido, cante. Alguém precisa de oração? Tiago fala, alguém precisa de oração? Ore. Alguém está passando por momentos difíceis? Cante louvores, coloque músicas lá, músicas que exaltam ao Senhor. Sabe, meu amado, depende de você. Tem gente que a gente precisa reagir, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dar um passo, a gente precisa querer sair do fundo do poço. Eu não tenho forças para cantar, eu coloco música lá, e aquele traz o ambiente da presença de Deus. Se eu não estou com vontade de orar, sabe como que eu fico com vontade de orar? Porque às vezes eu não tenho vontade de orar, não. Meu coração tem vontade de orar, dentro de mim eu sempre tenho sede por Deus, mas de vez em quando você está cansado, você não está com vontade de orar. Mas só colocar alguma música, começa a vir a vontade de orar. Colocar alguma música, começa o teu coração a ficar quebrantado, você começa com vontade de buscar a Deus, de orar. Então faz isso. A quarta coisa que ele fala aqui é: eu preciso pregar para mim mesmo. Ele prega para si mesmo, ele fala para si. Quem que está pregando para você, meu amado? Que voz você está ouvindo? Ele fala: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele prega para si mesmo. Olha, eu não vou morrer neste vale, eu não vou morrer nessa situação. Alma, olha, espera em Deus, alma, eu ainda o louvarei, eu ainda vou estar na casa de Deus, eu ainda vou estar naquele lugar, eu ainda vou adorar ao Senhor. É o que ele prega para si. Sabe por quê? Porque no momento de luta, muitas vozes vêm falar na tua cabeça, meu amado. Geralmente nós ouvimos a voz do diabo, a voz do maligno, que vem falar de tragédias, vem falar do que não vai acontecer, mas que tem uma chance de acontecer, vem falar de preocupações, vem tirar o nosso sono. Eu até contei no outro culto, eu nunca fui de tomar vitamina, essas coisas aí, sabe? Sou muito jovem para isso aí. Não tem nada baixo, serotonina, está tudo certo. Aí, mas eu falei, poxa vida, né? Acho que eu estou precisando, né? Das vitaminas, ficar mais, correr mais, ando correndo pouco, né? Só corro 40 quilômetros cada vez, preciso ver se eu aumento, né? E correndo 500 metros, ficando cansado, né? Vou correr hoje, aí você corre 800 metros, nossa, tá bom, né? Não, falei, não, preciso tomar umas vitaminas aí. Aí fui lá no médico, o médico pediu os exames, falou, tá baixo isso, tá baixo aquilo, tá, vamos levantar, né? Tá ferritina, tá baixo, tal. Aí me deu uns remédios, né? E só que eu tomei os remédios e comecei a ter dor no estômago. Não é remédio, é vitamina, né? É dor no estômago. Começa a doer meu estômago, doer meu estômago, doer meu estômago.
Aí eu fui no médico. Aí ele pediu fazer a endoscopia. Aí fiz uma endoscopia. Meu estômago estava lascado, cheio de buraco, cheio de erosões, né? Tava gastrite no estômago inteiro, né? E em todo lugar, tudo zoado mesmo. Eu vi o negócio assim, falei, nossa, né? Tudo, né? Cheio de sangue para todo lado, né? E aí eu fui lá no médico, voltei no outro médico lá no gastro lá, e cheguei lá, falei, bom, tá ruim a coisa aqui, né? E aí ele me perguntou, olhou, tal, falou, tá com várias erosões, tá? Todo o teu estômago, tal. E a primeira coisa que eu pensei já, falei, bom, será que eu vou morrer? Eu fiquei meio assim de perguntar para ele, né? Assim, meio sem jeito de perguntar. Porque eu falei, bom, tá tudo lascado. Eu perguntei para ele assim, mas isso aqui... Aí pediu biópsia. Aí fez umas 7, 8 biópsias do estômago. Tirou um monte de pedacinho de um monte de lugar. Tudo bem. Aí eu perguntei para ele, nós não sabemos o resultado da biópsia ainda. Eu perguntei para ele, isso aqui pode ser alguma coisa ruim? Pode ser câncer no estômago? Por que eu perguntei isso daí? Porque o capeta quer falar na tua mente tudo de ruim que pode acontecer. Se der uma dorzinha no teu lado direito, você se lembra de um amigo teu que morreu de dor do lado direito. Morreu, está enterradinho na cova. Jogaram terra nele. E você está já pensando... Você já se vê, todo mundo chorando na igreja, os irmãos, aquela procissão, né? Na casa de Deus, gente trazendo fogo. Nossa, o pastor era uma boa pessoa, eu até gostava muito dele, né? Aí eu perguntei para ele, falei, pode ser câncer, alguma coisa assim? Ele olhou para mim, médico sério, já bem idoso, olhou para mim e falou assim, 0% de chance. Tá bom. Virei e fui embora, nem quis saber o resultado. Ele falou que não é 0% de chance. Pronto, tá tudo certo. Estou novo de novo. Por quê? Porque palavras têm poder. Qual voz que você está ouvindo? Ele fala para si mesmo, espera em Deus. Só para te dizer, tá? Estou vivo ainda. Aí eu ia viajar agora, falei, bom, deixa eu ver como está meu estômago. Fui lá fazer... por conta própria mesmo, né? Ele não pediu exame, mas um amigo meu me pediu, pede exame para mim aí do estômago. Aí me pediu, fui lá, fiz exame do estômago, olhei lá meu estômago, eu vi a foto logo, nem voltei no médico de novo. Aí tá tudo limpinho, rosinha, meu estômago sem nada, tá lá tudo normal, deu isso, tá normal, então isso não tem erosão, não tem nada, tá tudo normal, tudo na boa. Ele falou para mim que era tudo boa, eu acreditei nele, eu acreditei na palavra do médico, que você não acredita na palavra de Deus, na palavra na Bíblia, né? Ele falou que você está bem, você está bem. Deus falou que você está bem, você está mal. Então, pregue para si. Por que você está batido, Edson? Por que você perturba dentro de você? Por acaso Deus abandonou você? Por acaso a Bíblia diz que Deus abandona? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor, alma, fica firme, confia no Senhor. Você não vai acabar desta maneira. Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida, meu amado. Seja o pregador da sua vida, meu querido. Seja o profeta da sua vida. Fale o que Deus fala para você, meu amado. Não fique ouvindo as vozes que vêm na sua cabeça para falar de tragédias que não vão acontecer. Confia na palavra de Deus e pregue para você. Quinta coisa que ele faz aqui, ele se lembra de experiências boas do passado. Ele fala, eu lembro-me, portanto, eu me lembro de ir com uma multidão.
em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Se lembra de coisas boas. Sabe por quê? Porque a tua mente tem um poder excepcional para mudar o teu humor, meu amado. A tua mente tem o poder para pode ser uma arma poderosa. Por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses: se há alguma coisa boa, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, de boa fama, seja isto que ocupe o teu pensamento, porque a mente cria ilusões, cria decepções ou cria vitórias na sua vida. Sim. Eu contei para vocês, quando eu morava sozinho, antes de casar, lá na creche da igreja, só eu morava lá. A pessoa deu a creche para a igreja, e a Miquelina, que era dona, morava lá. Ficou velhinha, ela com o marido dela, e os dois morreram lá. E deixaram a cama, lá eu dormia na cama dela, da Miquelina. E tinha um telefone preto do lado, aquele bem antigo, sabe que você... E cada vez que você girava, ele fazia esse barulho. Dois. Aquele telefone de 1900. E a casa, as luzes eram meio escuras, um casarão. E eu ficava no andar de cima, bem velha. No fundo da casa tinha um monte de árvores, tudo fechado. Eu chegava lá 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, depois de culto, abria o portão com o cadeado e fechava o portão e olhava assim para o fundo e via sombras. A hora que eu fechava o portão assim, vinha uma vozinha na minha cabeça, que eu falava assim: vamos dar uma cacetada na tua cabeça agora. Verdade. Mas sabe o que eu fazia? Eu fechava o portão, pegava o cadeado, trancava o cadeado e virava e ia lá para o fundo, porque eu tinha que entrar lá para o fundo. E as árvores balançavam, aquelas sombras que fazia. E eu nem dava bola, eu entrava, chegava na frente da porta, virava as costas, punha a chave, abria com calma e entrava e fechava. E depois falava assim: diabo, você é um mentiroso, não acredito em você. Nunca levei cacetada nenhuma. Mas a mente cria coisas, cria emoções. Você ouve um filme, você assiste um filme triste, você chora, você sabe que é tudo mentira. Ator tá bonzinho tomando todas lá em Hollywood. E você chora, morreu, não está vivo, está na revista Caras aí da semana. Eu falei: você acha? Eu tenho cachorro, amo meus cachorros, amo. Não tem quem tem cachorro e cachorro mora dentro de casa. A Kisha, quando chegou em casa, a minha esposa, o Wesley chegou com o cachorrinho lá dos Estados Unidos. A minha esposa foi pôr o cachorro em cima do sofá. Me disse: não põe cachorro aqui na minha casa, não põe. Pega a toalha, foi buscar a toalha lá, pôs a toalha, forrou a toalha o cachorro. Ixi, depois é mais fácil eu dormir no chão do que o cachorro dormir no chão. O cachorro eu tenho que tirar ele, porque ele quer subir em cima da cama, e se eu levantar, ele vai, a hora que eu vou escovar meu dente, ele está deitado no meu travesseiro. Eles são ousados. Você dá o dedo, eles tomam o teu braço. Como que eu vou assistir um filme, Marley e eu? Um dia estava passando lá na televisão, eu vi lá Marley e eu, começando o filme. Aí o cachorrinho pequenininho, uma bolinha bonitinha, peludinho, alegrando, correndo para cá e para lá. Já desliguei aí. Eu sou o fim da história, meu cara. Já desliguei com ele feliz. Marley está vivo. Mas aí eu errei os cálculos do horário e voltei. E a hora que eu voltei, estava um túmulo. E o cara com uma correntinha, alguma coisa assim, pondo ali.
E o Marlon morreu. Eu vou assistir do começo ao fim? Eu não, vou ficar um mês chorando. Não. Por quê? Porque é isto. Aí você assiste um filme triste, agora você chora. Aí depois você vai assistir uma comédia, o que acontece? Você esquece toda a tristeza, você já ri tudo de novo. Então, meu amado, as circunstâncias, as emoções, elas mudam. Eu não posso viver pelas emoções. Por isso que a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. A gente tem a tendência de se lembrar das coisas ruins da vida, do que fizeram para você, de como te magoaram, de que puxaram o teu tapete, de que traiu, de que te abandonou, de que você ficou doente, das tragédias que acontecem. Os noticiários nos lembram delas diariamente. Eu preciso aprender a lembrar-me das coisas boas. Eu me lembro, a multidão em festa, indo para a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Louvado seja o Senhor. A alma espera em Deus, pois ainda eu louvarei ao Senhor. Meu amado, eu tenho que me lembrar das coisas boas que Deus já fez no passado. Ele não é um Deus que muda. A noite fala para a gente que Deus mudou, mas Deus não mudou. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, meu amado. Lembre-se do que Deus já fez. Lembre dos milagres que Ele fez na sua vida. Lembre das curas que Ele fez. Lembre que você já passou na sua vida por muitos vales de tristeza, e a alegria veio pela manhã, a alegria veio um mês depois, 6 meses depois, e hoje você está vivo e serve a Deus com alegria, meu amado. Então, não fique preso nas tristezas. Sabe, eu sou uma pessoa que se eu ficar lembrando do passado, eu tenho a tendência a ficar melancólico. Como que é que fala? Melancólico? Como que chama a pessoa que fica? Sei lá. Aí eu estou dirigindo o carro, passo ali perto onde minha sogra morava. Eu queria fazer uma estátua da minha sogra, tanto que eu gostava dela, que ela não bebeu o cimento. Mas ela é uma pessoa muito especial. E aí eu passo perto da casa da minha sogra. Ela está brava comigo lá no céu. Eu passo em frente à casa dela. Esses dias eu estava passando lá, parei o carro, desci do carro, fui lá do outro lado da rua, tirei foto da casa dela, mandei para minha esposa pelo WhatsApp. Querida, onde eu estou? Que amava demais a minha sogra. E a minha sogra me amava muito, amava mais eu do que a filha dela. Ela me defendia. Eu chegava lá, ela já ia fazer comida. Não tem como não gostar de sogra. Os caras engordam tudo e depois reclamam de sogra. Vai na casa da sogra jantar todo dia. Nossa, minha sogra é maravilhosa. Só que eu tenho que lembrar de coisas boas e não lembrar das coisas ruins. Ela está no céu, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos encontrá-la lá. O céu é um lugar maravilhoso. Se você chegar primeiro do que eu, quando nós éramos jovens, né? Solange aqui é da minha mocidade lá, a gente cantava, acho que lá não cantava ainda não, quando era criança. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Cadê a verada da igreja? Nem conhece essa daí. A gente tem que lembrar de coisas boas. Daqui a pouco nós vamos estar juntos. Se eu ficar lembrando da tragédia, eu fico mais deprimido. Se eu ficar pensando na dor, eu fico mais deprimido. Se eu ficar pensando em coisa ruim, a situação vai ficar pior. É verdade. Olha só, imagine o seguinte: você pegou o elevador. Eu não sei, eu nunca fiquei preso em elevador. Talvez você já ficou. Eu já conheci gente grande, macho, homem, que quando ficou preso na escuridão do elevador, começou a bater: socorro, socorro, bater na porta, querendo sair. Eu nunca fiquei preso. Agora, você está lá no elevador. O elevador está meio barulhento.
para no andar, entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí está entrando gente, não cabe mais, mas não, cabe mais um pouquinho, dá uma empurrada aí aperta o negócio, e você está lá assim, que não se mexe. 27º andar, o elevador trava entre o 27º e o 28º, pronto, tudo escuro. Você vai morrer ali? Não vai morrer. Não vai morrer. Em meia hora, pelo menos, no máximo, vão tirar você de lá. Mas o que a gente faz? Geralmente, qual vai ser a reação nossa? De desespero, de pânico, de bater na porta, socorro! Não vai acontecer nada, mas a tua mente, ela cria uma situação trágica. Você está num ambiente a fechar, você estava respirando tudo bem, de repente perdeu o ar, não consegue mais respirar. Porque o elevador parou, não, saiu o ar agora, ninguém respira mais. Não é verdade? Nossa, estou sufocado. O ar está do mesmo jeito, Deus está mandando o ar do mesmo jeito. Nossa, estou sufocado, porque é uma coisa emocional na cabeça da pessoa. Então cria quadros de morte, cria coisas assim. Por isso que ele se lembra de coisas boas. Eu me lembro quando eu ia para a casa de Deus, uma festa, uma alegria. Alma, espera em Deus, pois ainda eu vou louvar ao Senhor. Lembre de coisas boas, fale coisas boas. Como Deus supriu as necessidades, como Deus cuidou de você. Você perdeu o emprego há 15 anos atrás, passou uma situação difícil, pensou como que ia dar comida em casa, por fim, de uma forma ou de outra, Deus supriu, você está vivo, todo mundo comeu, estão felizes, comeu até demais, está tudo bem, passou. Você achou que não iria passar? Passou, saiu do outro lado do mar, da tempestade. Então, querido, olha, lembre-se de coisas boas. 6º lugar, só terminando, 6º lugar, ele coloca aqui uma coisa que vai nos ajudar neste momento difícil: o desejo por Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei, me apresentarei diante da face de Deus. Porque para eles, Deus estava lá no tabernáculo, Deus está lá longe, Deus está lá em Jerusalém. Mas eu digo para você que Deus está aí perto, Deus está aqui, Deus está no quarto da tua casa, Deus está no banheiro da tua casa, Deus está no teu lugar secreto, é ali onde você quiser, Deus se encontra com você, meu amado. Então olha, busque a Deus nestas horas. Não está com vontade de orar, põe uma música lá e vai orar, vai encher o teu coração. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, meu amado. Olha, sabe como a corça, o que é corça, pastor? Corça é um animal, uma cabrinha lá do deserto. Ela tem um faro extremamente forte, ela cheira água, correntes de água no deserto, embaixo no subsolo, ela cheira e ela procura ver onde é a nascente para ela beber água. Ele está se imaginando o seguinte: ele está num deserto, é aquela cabra sedenta, morrendo de sede, assim como ela anseia pelas águas desesperadamente, assim eu desesperadamente anseio por tua presença na minha vida. Você sabe, hoje em Israel, sabe o que acontece interessante? Que hoje tem corça em Israel ainda. E eles hoje têm um sistema de aquedutos, canos de água que passam por baixo da terra. Você sabe que hoje o que acontece? A corça, ela sente o faro, ela sente que tem água lá embaixo, e ela corre por cima dos canos, pela terra, não está vendo nada. Ela corre por cima dos canos para tentar achar onde aquela água está nascendo, para beber água. Desespero da sede. É isso que ele fala. No momento de trevas na sua vida, é o momento que você mais precisa se aproximar de Deus. É o momento que você mais precisa ir para a igreja. É o momento que você mais precisa ir para a reunião de oração.
É o momento que você mais precisa se juntar com os irmãos, não ficar isolado na tua casa, trancado, sabe, pensando em coisas ruins. É hora de abrir a porta, é hora de se estar com os irmãos e orar e buscar a face de Deus. Na presença do Senhor há plenitude de alegria, é delicioso estar diante do Senhor, é o melhor lugar para você estar. Ali a tristeza vai embora, quando a luz chega, as trevas vão embora, a escuridão vai embora, meu amado. Às vezes a situação continua do mesmo jeito lá fora, mas você é outra pessoa por dentro. Você é outra pessoa por dentro. Em último lugar, coloque um ponto final nesta história. É uma decisão sua. Termina o salmo dizendo o seguinte: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ponto final. Não precisa continuar nada, não preciso ter mais argumentos. Espera em Deus, o milagre vai vir. Espera em Deus, eu ainda vou louvá-lo, porque Ele é o Deus vivo, Ele está agindo no invisível. Espera em Deus, não desanime. A tragédia nunca é a última notícia, nunca é a última palavra. Deus sempre tem uma palavra de vitória, uma palavra maravilhosa. Deus sempre tem uma porta aberta. Deus sempre vai fazer um caminho no meio do deserto. Deus sempre vai dar uma nova oportunidade, como deu aos filhos de Coré, de compor músicas para Deus. Deus é um Deus de novas chances em nossa vida, de encher o nosso coração de sonhos novamente, meu amado. Então espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, não é qualquer Deus, não é o Deus de todos, é o meu Deus, é um Deus pessoal. Eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Ponto final. Só disso que eu preciso. Só disso que eu preciso na minha vida. É afirmar o auxílio de Deus. É hora de fechar a Bíblia e virar as costas e ir embora. Tem horas que a gente precisa tomar decisões em nossa vida. Deus é um Deus de milagres, mas tem hora que a gente precisa levantar da cama. Deus não vai puxar a gente da cama. Deus às vezes dá a mão para a gente, mas você tem que levantar e andar. É o que Jesus falou: levanta-te e anda. Ele não falou: não, eu vou fazer você andar. Ele não falou: isso daí, Deus vai fazer você andar. Não, Jesus deu a mão para o paralítico lá, falou: levanta-te e anda. Pedro deu a mão para o coxo e levanta-te e anda. Jesus olhou para o homem que estava lá 38 anos no poço de Betesda. Jesus falou para ele: pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. E no mesmo instante ele levantou, pegou a cama nas costas. A gente precisa tomar uma decisão. Ponto final, ponto final. Chega, eu não vou viver a minha vida inteira dessa maneira. Espera em Deus, pois ainda eu vou ver o milagre. Eu vou louvar ao Senhor, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Eu vou louvar ao Senhor. Então creia, meu amado, coloque um ponto final na história e levanta e vai para a igreja, vai para a oração. Você está triste, vai orar, vai cantar, põe música para louvar. Deus vai encher o teu coração. Não fique no vale das lágrimas. Não faça das lágrimas o teu alimento de noite, por toda a vida. Creia que a alegria vem pelo amanhecer. Deus sempre está pronto a dar a nós um novo amanhecer, um novo começo, um novo momento da nossa vida. Deus vai ajudar você. Amém? A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.